Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, a gente tem dois acontecimentos, cara, que refletem muito o que o torcedor vascaíno anda vivendo nesses últimos tempos. Sombrios, não? O primeiro é sobre essa janela de contratações que está aberta nesse momento, onde o torcedor que continua no barco, continua acreditando que o Vasco possa se safar da segunda divisão, acreditava que a gente iria receber grandes jogadores, acreditava que o Vasco iria receber grandes nomes, com grandes números individuais, jogadores que pudessem salvar o Vasco desse poço. Aparentemente não é esse tipo de jogador que a gente vai receber, não. E eu vou detalhar para vocês já já, cara. Chega a ser uma vergonha. Eu mesmo que estava acreditando que essa seria a bala de prata, que essa janela de contratações seria a última bala no pente do Vasco, o Vasco está tratando isso, ó, como tanto faz, como tanto fez. E a gente vai falar um pouquinho também sobre falsas informações. Eu sempre toco nessa tecla aqui no canal. Tem muitas páginas, muitos youtubers grandes que acabam soltando notícias, cara, a ver navios, só para ganhar likes, ganhar visualizações. E a gente tem um exemplo muito grande que aconteceu hoje de manhã. Eu vou trazer para vocês em detalhes. Chega a ser engraçado, chega a ser uma piada. Vamos para o início? Vambora. É o seguinte, galera, o Vasco fechou com a Liga Forte. Eu tinha falado no vídeo de ontem que o Vasco estava interessado a fechar com essa liga. Aparentemente, fechou. E o Vasco vai ganhar 212 milhões de reais por ceder os direitos dos jogos por 50 anos. Tá aí, uma graninha boa. Metade desse valor, 106 milhões, vão cair somente em 60 dias. Mas o Vasco optou por antecipar 40% dessa metade do valor, para receber agora. E quem vai fazer essa antecipação é a XP Investimentos. Ou seja, só aí a gente já vai perder uma grana. Porque, ou vocês acham que a XP Investimento vai antecipar essa grana, esse dinheiro, e não vai ganhar nada em cima? Vai ganhar com certeza. Mas o Vasco está desesperado por dinheiro. Por que será que o Vasco está desesperado por dinheiro nesse momento, cara? Acho que está muito claro, né? Vamos continuar. Ou seja, 40 milhões vão entrar no orçamento agora, 10 milhões devem ser reservados para investimentos em compras de jogadores. Olha aí. O Vasco pretendia gastar 20 milhões e agora deve aumentar para 30 milhões investidos nessa janela. Ou seja, todo aquele montante que a gente acreditava de 120 milhões, né, que aparentemente vão entrar somente em setembro, estranho. A janela de contratações é agora em julho e o investimento vai entrar só em setembro, quando a janela fecha. Chega a ser uma piada. Por isso que eu falo para vocês que o projeto da 777 é esse. É o projeto de segunda divisão, porque não tem sentido. Se eles estão vendo que o Vasco está desesperado atrás de dinheiro, por que eles não antecipam esse valor? É incrível. Então o Vasco, desesperado, vendo essa situação, essa grana que vai receber da Liga Forte, resolveu antecipar ali 40 milhões. Só que não vão ser os 40 milhões para investimento, não, vão ser somente 10. Acredito eu que esses 20 milhões que estavam previstos para investimento em jogadores deve ser, acredito eu, da venda do Andrei para o Chelsea. Então tinha os 20 milhões ali da venda do Andrei para o Chelsea, mais os 10 milhões que vão ser retirados desses 40 milhões, sobram 30 milhões para jogadores. Será que 30 milhões hoje, salvo o Vasco da segunda divisão, trazem jogadores qualificados para salvar o Vasco da segunda divisão? Eu acho que não. Ou seja, de 40 milhões vão tirar 10, 30 milhões eles devem deixar para despesas até o final do ano, com, sei lá, despesas de estádio, despesas de salário de funcionários, de jogadores, coisas do tipo, e separaram somente 10. E se a gente for pegar o exemplo do próprio elenco do Vasco, 30 milhões não quer dizer nada. 30 milhões a gente gastou em Pedro Raul e Orediano. Eu faço a pergunta para você, esses dois jogadores que a gente investiu essa fortuna, Pedro Raul e Orediano, o que eles fazem de bom pro Vasco hoje? Nada. Tem um amigo aí que sempre vem no canal falando que o Orediano é bom jogador, isso aqui. Cara, eu também acredito que o Orediano seja um bom jogador. Mas o Orediano, no meu ponto de vista, é jogador para daqui a 2, 3 anos. É um jogador em formação. Você vê qualidade, mas falta muita experiência para o Orediano. E o Vasco precisa, nesse momento, de jogadores para entrar, vestir a camisa e decidir. E o Orediano não é esse tipo de jogador. E existem esses casos que a gente investe em jogadores que têm bons números. Acontece. O Pedro Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas nesse momento o Pedro Raul é um bagre. Por mim, o Pedro Raul já estaria fora do Vasco. Foi uma vergonha o clássico que ele fez com o Botafogo, cara. Então a gente pega esse montante que vai ter agora para gastar em jogadores, 30 milhões. Eu não enxergo isso como salvação do Vasco. Eu não enxergo. E a gente fica mais revoltado ainda quando a gente vê que 120 milhões vão entrar em setembro. E por que a 777 não antecipa esses 120 milhões para agora, cara? Por quê? Parece que foi feito pensado. Parece que eles viram ali, cara, como a janela vai abrir em julho, a gente não vai botar os 120 milhões em julho, porque pode ser que o Paulo Brax torre o dinheiro todo.
sabe? Mas, irmão, o Vasco, nesse momento, tá desesperado. O torcedor vascaíno tá maluco. Inclusive, a gente tá com o São Januário fechado, porque o torcedor vascaíno não sabe nem o que faz mais, cara. Não sabe nem o que faz mais. Então, quando eu falo aqui pra vocês que o projeto deles é Vasco na segunda divisão, aparentemente é. E eles que gostam tanto de dinheiro, eles não compraram o Vasco porque eles amam o Vasco, não. Eles compraram o Vasco visando lucrar. Será que o Vasco na segunda divisão é tão lucrativo pra 777, cara? Será que eles não enxergam isso? Ok, o torcedor vascaíno, eu sou apaixonado... meu envolvimento com o Vasco é por amor. O envolvimento deles com o Vasco é financeiro. E dá pra unir esses dois, cara. Mantenha o Vasco na primeira divisão. Faça boas contratações. Tragam bons jogadores que possam salvar a gente nesse momento. Inclusive, essas negociações aí que muitos falaram que o Vasco estava próximo de Lianco, que o Vasco estava próximo de Fernando, essas negociações empencaram, travaram, porque o Vasco não tinha dinheiro para pagar ali na hora, cara. E nenhum clube hoje quer parcelar jogador com o Vasco, cara. Vasco que aparentemente está devendo parcela para o São Paulo, referente ao Léo Pelé. Vasco que aparentemente está devendo parcela para o Corinthians, referente ao Piton. Que clube vai querer parcelar jogador para o Vasco? Se o Vasco ainda tivesse essa opção de parcelar, esse dinheiro que vai entrar em setembro seria muito útil, porque a gente poderia pagar as parcelas dos jogadores com esse dinheiro que vai entrar só em setembro. Mas a gente precisa do agora. 30 milhões vai ser muito pouco, cara. Muito pouco. E muitos vascaínos, muitos canais, muitas páginas aí, eu mesmo venho falando isso há uns meses atrás, que, cara, a janela de contratações seria um desafogo do clube. Eu imaginei ali que iriam ter 120 milhões, mais os 20 milhões da venda do Andrei. Mas aparentemente não é isso que a gente vai ter. A gente vai ter somente essa grana onde o Vasco, desesperado, antecipou a grana com a XP Investimento, que com certeza vai ganhar uns milhõezinhos aí em cima dessa antecipação, que ninguém faz empréstimo de graça. Então vocês estão vendo a situação, cara? Me lembra até a época do associativo. Parece que a gente está lá naquela época de associativo ainda. Nesse momento era para 777 bancar, colocar o peito na frente e falar, não, pode deixar. Eu vou antecipar os 120 milhões para vocês e vocês vão ter a grana ali para resolver os problemas, para salvar, escapar o Vasco da segunda divisão. Então, cara, é complicado. É um super banho de água fria. Essa notícia ainda vai ser muito digerida pelos torcedores. E é triste, cara. É triste e lamentável. Porque, cara, 30 milhões é muito pouco nesse tipo de situação. Então, rapaziada, antes de partir pro próximo assunto, vou fazer um pedido especial para vocês. Você que é torcedor vascaíno, se inscreva no canal. Minha frase padrão: vascaíno ajuda vascaíno. Você já ajudou um vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like, conto com o seu comentário. A meta do canal agora é 1000 inscritos. Falta bem pouco aí pra gente chegar lá. E com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês, a gente chega a esse nosso sonho. Tranquilidade? Agora eu vou fazer uma reflexão com vocês referente a essas páginas, né, que soltam falsas informações e coisas do tipo. E hoje eu vou falar mais uma vez, nada contra, cara, mas eu vou pegar esse exemplo para pegar o global, sabe? Referente ao canal Atenção Vascaínos, que ontem eu mesmo estava espantado que o Vasco ainda não tinha registrado o Serginho na CBF. E o canal Atenção Vascaínos, segundo eles tinham informações internas, que o Vasco ainda não tinha registrado o Serginho na CBF, porque aparentemente o ex-clube dele lá da Turquia, o Giresunspor, ficou chateado com o jogador e não tinha enviado ainda a documentação. Ou seja, o clube da Turquia não queria que ele saísse de lá e estava fazendo birra com o Vasco para não enviar as documentações e aparentemente o jogador não iria ser registrado tão cedo. Ficaram até na dúvida, pô, será que o Serginho vai entrar contra o Cruzeiro? Resultado, chegou hoje de manhã, o Serginho estava inscrito no BID. Ou seja, cara, se eles falaram que o Vasco estava com birra do clube da Turquia, que tão cedo, aparentemente, eles não queriam enviar a documentação do Serginho, coisa do tipo, e hoje a gente acorda, cara, e o jogador está inscrito. Ou seja, como é que a gente vai dar credibilidade, cara, a páginas, a esses setoristas que trabalham trazendo informações referentes ao Vasco, cara? É difícil acreditar, cara. Eu acho que esse acontecimento simboliza muito isso, cara. Que hoje, como o torcedor vascaíno está à mercê de informações, já que o clube oficial não posta nada, a gente fica à mercê de setoristas, a gente fica à mercê de páginas, que na maioria das vezes a gente é ludibriado, 99% das vezes. Nesse momento que a gente está sem técnico, várias e várias páginas falam, o Vasco está próximo de Rogério Ceni, o Vasco está próximo de Roger Machado, o Vasco está próximo de Pesolani, e coisas do tipo. Aí beleza, o Vasco fecha com um desses três. Aí as páginas vão falar, eu não disse que o Vasco vai fechar com esse jogador? É claro, vocês falam o nome
Jogador não, o Vasco vai fechar com esse técnico. Mas é claro, vocês falam o nome de todos os técnicos disponíveis, cara. Então, cara, é difícil. O torcedor vascaíno anda bombardeado dentro de campo, anda bombardeado fora de campo, cara. É bizarro. É bizarro, galera. É bizarro. Então fica aí mais uma vez esse desabafo que eu faço. Não é a primeira vez, cara. Mas, sabe, a gente vê ali umas contradições, umas informações que não batem, que é complicado, cara. É complicado. E agora, pra gente fechar um pouquinho, uma notícia um pouco mais light, né? O Vasco aparentemente lançou uma camisa nova aí em homenagem a 1997. Vou deixar as imagens aí passando. Aparentemente essa camisa aí já está vendida, já está sendo vendida em todas as lojas do Vasco. Custa R$300, uma fortuna. Mas eu fico com a seguinte dúvida, cara. Vocês, nesse momento, vocês têm coragem de comprar uma camisa do Vasco oficial, cara? Cara, é meio difícil, né? Se a gente for pensar que nossa grana tá indo pra esses caras super incompetentes, eu hoje talvez eu não comprasse uma camisa dessa, cara, sabe? É o que eu falo sempre, desde a época dos ingressos, né? A 777, cara, o pessoal lá do Vasco, eles gostam muito de dinheiro. Gostam muito, muito, muito de dinheiro. E eles não entregam nada pro torcedor, cara. Como é que eu vou investir, apesar da camisa ser bonita, eu gosto muito dessas camisas estilo retrô, como é que eu vou investir meu dinheiro numa empresa ou numa associação onde não entrega nada pro seu torcedor, cara? Torcedor que é humilhado, é zoado todos os dias. Então a camisa é bonita, cara, é bonita. Mas hoje eu não faria esse investimento, cara. Hoje, de coração, eu não faria esse investimento. Então, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo. Desculpa aí qualquer coisa, estou gripado, cara. Gravar assim é difícil, a garganta aqui tá baleada já. E mais uma vez eu peço, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like aí também, escreva na barra de comentários o que você acha dessa situação toda que o Vasco anda vivendo em relação ao investimento baixo, né? Que a gente esperava um investimento alto aí de mais de 100 milhões para essa janela, mas não vai ser esse tipo de coisa que vai acontecer não, cara. Aparentemente não. Então, galera, é isso. Tamo junto. Amanhã tem mais vídeo. E é nóis. Saudações vascaínas e valeu. Tamo junto.